Que força seria capaz de impulsionar um homem a dedicar toda a sua vida em favor de uma comunidade? O que é necessário para um homem esquecer de si mesmo e lutar com todas as suas forças para o bem da coletividade? Nós vamos documentar toda a história de um homem que viveu exatamente assim, que amou a sua cidade e lutou por ela e que não mediu sacrifícios. Vamos contar a história de um filho de libaneses, nascido em Viradouro, e desde jovem já demonstrava grande inclinação para o comércio, iniciando muito cedo a sua vida familiar. Na vizinha cidade de Cosmorama, começa a despertar o líder, sensível aos problemas da comunidade. Surge o homem público, corresponsável pela emancipação política daquela cidade, e seu primeiro presidente da Câmara Municipal. Vamos acompanhar a história deste pioneiro de Votuporanga, em depoimento de pessoas que foram coadjuvantes nos capítulos da sua vida. A minha família ela tem origem em Abdo Marão Alfagano, um imigrante que quando veio para o Brasil se instalou na cidade de Sayuva e posteriormente Viradouro. Ali ele teve 7 filhos, sendo que um deles nasceu no Líbano e o restante todos nasceram na cidade de Viradouro. Inicialmente comerciante, posteriormente muda-se para a cidade de Mirassol. E nessa altura, meu mano Nasser deveria estar. Nós mudamos em 28, ele nasceu em 16, então ele estaria com 12 anos. Então mudamos para Mirassol e ali o Nasser sempre demonstrou ser um moço de uma atividade muito grande, de um dinamismo muito grande também, não é? Então ele, com o finado milho, era praticamente os sustentáculos e com meu pai o sustentado da família. Daí então, finado papai veio para Cosmorama. Veio para Cosmorama, nessa altura o Nasser já estaria aí com os seus 16 anos, 17 anos, e ali continuamos trabalhando. E com muita dificuldade, e posteriormente então viemos para Votuporanga. Eu, Nasser, e ficando o restante dos irmãos no Cosmorama. Então a firma
ela iniciou-se aqui em 1944, foi quando abrimos, Irmãos Marel. E dali para cá, o Nasce já veio, eu vim antes, o Nasce veio posteriormente, e continuamos nas nossas atividades. Agora, o Nasce, ele era uma pessoa assim, vamos dizer, especial. Ele era um moço que não se preocupava assim se preocupava mais com tudo aquilo que se dizia, no sentido coletivo, no sentido cidade, do que com ele mesmo. Haja visto que ele, como vereador, quando em Cosmorama, vereador na cidade de Canadei, ele foi um vereador muito atuante, muito querido pelos seus pares, porque ele sempre se comunicou muito bem. Então, vindo para cá, ele chegava tanto a cidade que ele era difícil conversar com o Nasser em que ele não dissesse algo sobre a fazer para em prol da cidade, né? E é uma prova disso está aí o trabalho dele, em favor da nossa comunidade, e que eu acredito que nós da família vamos sentir muito sua falta, né? E principalmente a cidade que perdeu o verdadeiro idealista. Aqui chegando em 53, depois de 2 meses, em Votuporanga, em que Votuporanga era uma cidade sem as condições de estrutura que tem hoje, eu fui me relacionando com o Nasser e nos tornamos amigos. E ele nos convidou que fosse morar na República em que ele tinha na Rua Goiás, e para isso ele me convidou. Então passei a morar juntamente com ele, com o Faria, com Casagrande e outros, Najib e outros. E morei com o Nasser nessa república desde 1953 até 1964. No mesmo quarto, né? E só me separei da República em 26 de julho, aliás, data em que eu me casei, e que, por coincidência, na mesma data, e no ano de 1979, Nasser se casou. E nós fomos padrinhos um do outro. Nossa república era o centro de grandes decisões da cidade na época. Lá se deu a fundação, por exemplo, do Votuporanga Clube. Lá se discutia os grandes eventos da cidade, não só sociais, mas políticos, financeiro, e onde se havia várias reuniões de políticos para decidir muita coisa em benefício de Votuporanga. Nós lá vivíamos com ele, vivíamos em perfeita harmonia, colaborando mutuamente um com o outro, e que trazia essa república como se fosse a nossa casa. Tínhamos as nossas alegrias, tínhamos as nossas tristezas, e tínhamos aquilo que se chamava a irmandade, praticamente vivíamos como irmãos. E para isso nasce, ele foi um irmão.
e verdadeiro pioneiro em todas as organizações para o progresso e desenvolvimento de Votuporanga. Participou em todas as conquistas quando foi vários anos presidente da Votuporanga, criador e presidente da Votuporanguense. Foi operador bastante ativo desde aquela época para a sua casa de misericórdia, porque por uma promoção do Rotary, encabeçado pelo Nácia, trouxe a primeira ambulância para Votuporanga. Foi um rotariano de escola durante toda a sua vida de rotariano. Foi o fundador e foi o próprio padrinho meu para a entrada no Rotary. Foi de grande idealizador das indústrias que deram progresso a Votuporanga, tais como o frigorífico 4 Rios, o Achille Sonata, o Frango Rico e outras mais em que o Nácia sempre tinha a mão. E lembro que em várias campanhas que se desenvolviam em Votuporanga, o Nácia sempre estava na frente. Haja visto a campanha para a televisão, a campanha para o posteamento logo que Votuporanga começou o asfalto, a campanha para os postes, substituindo os postes de Aroeira por postes de cimento. E outras campanhas que ele tomava à frente, será vitorioso. Agora, para falar sobre a pessoa do Nácia, eu só posso dizer que o Nácia realmente era o patriarca da família Amaral. Ele adorava a sua família. Ele velava, ou dizer assim, tudo que se tinha a respeito em relação à sua família. Ele sempre foi um líder e no comando firme, e sempre foi ouvido por todos os seus membros. Era de uma personalidade forte e firme, sonhador e idealista. Solicitava por seus ideais até consegui-los, tentava atingir seus ideais até consegui-los. Pessoa muito humana, honesta, humilde e lutador, e procurava passar a todos os que rodeavam todas essas virtudes. Era um esposo extremoso e por pai amantíssimo. Envia para a família e para a cidade. Falar em Nácia é muito difícil, mas quando se fala em Nácia, fala-se num homem, fala-se num votuporanguense, e fala num líder e fala-se num grande brasileiro que ele é. Essa emoção, ao falar do amigo e irmão Nasser, foi uma constante na vida das pessoas que conviveram com ele. Emoção nas competições, paixão pelo futebol, dono de um coração duplamente alvinegro. Corinthians e Votuporanguense foram responsáveis por muitas torcidas, muitas derrotas no campo de jogo, mas também presenciaram nas atuações deste desportista grandes conquistas
dentro e fora dos gramados. Quantas vezes ele conclamou a população a lutar pelo clube, encabeçou movimentos para ver a sua alvinegra na liderança esportiva da região. Nosso irmão desportista, corintiano, mas acima de tudo votuporanguense. Pioneiro em muitos eventos e muitas conquistas da nossa cidade. Mas aquela emoção que marca pessoas, marca a sua vida, foi o futebol. A nossa querida votuporanguense, ele, durante tantos e tantos anos, fez com que ela sempre sobrevivesse. E correndo o tempo, você vai desde 1961, 62, a grande campanha de 67, veio, os anos foram continuando, 78, 82, o tempo correndo, 87, já éramos presidentes, sentimos a sua presença, a sua força, você sentiu, 88, 89, e enfim, tudo que a gente falar da votuporanguense, o seu Márcio está presente. Com a sua vibração, viajando, esteve conosco em tantas cidades, Presidente Prudente, Penápolis. Enfim, ele não media esforço, não media sacrifício para estar presente no vestiário, dando seu incentivo, dando aquilo que às vezes muita gente falta, que às vezes muita gente pensa que é só dinheiro. Não, a sua presença, aquele amor pela cor alvinegra, que aliava o votuporanguense, o Corinthians, uma votuporanguense muito maior. E nessa carreira brilhante, nessa passagem maravilhosa que ele teve pela votuporanguense, ele recebeu troféus de atletas que ele dirigiu, pelo reconhecimento, como dirigente que ele era, tem um diploma em benemérito da Federação Paulista de Futebol, pelos trabalhos prestados ao nosso futebol. Recebeu medalha da Folha de São Paulo pela conquista da grande campanha da votuporanguense em 1978. Esteve presente quando o estádio Plínio Marim foi a leilão, uma dívida da votuporanguense com o INPS. Ele, juntamente com o seu Carlos Ferrari, participaram, arremataram o estádio e doaram à prefeitura, por isso hoje é o estádio municipal Plínio Marim. Esteve em 1989, como esteve em todos os eventos, esteve em 84, como nós trouxemos o Santos Futebol Clube se hospedou, passou um dia todo, um domingo todo na sua chácara, Chácara Paraíso. Em 89 nós tivemos uma homenagem ao Dr. Jamílio Elias Zeituni, outro grande desportista. O seu Nácio Parão esteve lá junto com a gente, participando, vibrando, com aquele que quando ele era dirigente, quando ele era presidente, o Dr. Jamílio era seu médico do clube. Enfim, falar do Nácio Amaral, desportista, nos traz emoção, nos traz belas recordações e nos traz, acima de tudo, aquilo que falta um pouquinho hoje, que nós não perdemos o Nácio Amaral, pessoa. Nós precisamos revitalizar o seu espírito, a sua liderança, a sua presença marcante. Não é só em troca de dinheiro, de ajuda financeira, mas aquela presença, aquele incentivo, algo maior, que hoje nós sentimos a saudade, vislumbramos no tempo, no espaço, a sua imagem. Realmente, falar do Nácio Marão esportista, e o esporte é coração, é emoção, as lágrimas da derrota, as também lágrimas, só que de vitórias, as lágrimas alegres, aquele sorriso. Realmente o Nácio ficou muito em todos os setores da cidade, mas principalmente nessa carreira, nessa passagem pela nossa querida votuporanguense. A vibração e a alegria vividas no esporte são agora transportadas para as constantes conquistas no setor comercial. O primeiro passo, um posto de revenda de combustíveis e derivados de petróleo em 1944. Votuporanga ainda não percebia
mas era o início da grande caminhada do seu líder. Já em 1950, instala a Agência Internacional de Caminhões e Automóveis Studebakers e os famosos tratores Massey Harris. Seguindo seus passos largos, consegue a concessão dos caminhões Mercedes-Benz no ano de 1954, demonstrando desde já seu espírito de coletividade. Atuou como presidente da Associação Comercial no período de julho de 1965 a julho de 1974, tendo implantado nesse período o Serviço de Proteção ao Crédito. Homem dinâmico, alegre, amava a vida, vibrava com as promoções do seu clube, organizava com amor as noites sírio-libanesas na Feira da Previdência, onde se divertia e colaborava com os mais necessitados. No Votuporanga Clube, viveu grandes e inesquecíveis noitadas. Foi homenageado pelo clube do seu coração pelos relevantes serviços prestados. Quando solicitado, falou com carinho do seu clube. Veja o que ele disse. Caro repórter, eu em pauta modéstia, viu? Nós, o Votuporanga Clube, viu? Nasceu na nossa República em 1954, viu? Da República dos Inocentes, da Rua Goiás, viu? Que era composta de Nácer, Dr. Carvalho, Faria, viu? Dr. Maurício, viu? E outros companheiros, eram em 6, 7. Dali nasceu a ideia da fundação do Votuporanga Clube. E naquele tempo nós tínhamos o América. O América, era o Clube América, né? Futebol Clube. Então nós fundamos o Votuporanga Clube em 1954. Então eu sou um dos sócios fundadores mesmo. Um leão que nunca foi sócio do Lions Club. A palavra leão, que identifica os membros do Lions Internacional, exprime liberdade, inteligência, ordem, patriotismo e serviço à comunidade. São lemas que se constituíram em autênticas bandeiras na vida de Nácer Marão. Apregoou como poucos o companheirismo. Nesta foto, ele discursa durante a única reunião realizada entre Lions e Rotary. Foi em 1978, na sede da Associação Paulista de Medicina. No encontro, organizado por 2 dos seus amigos, Joaquim Figueiredo da Costa, que presidia o Lions Club, e Nelson Camargo presidia o Rotary. 2 presidentes amigos de Nácer Marão. Como em todos os movimentos da comunidade, Nácer Marão nunca ficou alheio às promoções do Lions local. A sua honrosa presença já prenunciava o êxito de uma promoção. Imagens inesquecíveis como esta registra a promoção da Noite da Saudade. Numa das mesas, sempre das mais animadas, lá estava ele com os amigos. Um na pista de dança, enriquecendo a festa. Veja esta memorável entrevista, onde Nácer Marão ressaltava o sucesso da promoção. Prezado repórter, que satisfação que deu a minha impressão sobre essa magnífica e bela festa promovida pelo Lions, angariando agasalhos para as pessoas necessitadas. Que eventos como esses se tornam rotina em Votuporanga, para que, além de reunir a sociedade, ainda angariar meios fundos para proteger os mais necessitados. O senhor sempre colabora com as campanhas, com as promoções da comunidade votuporanguense. Nessa, o senhor também mostra sua parceira de colaboração participando desse jantar. É lógico, é com satisfação que aqui estamos. E a satisfação maior que o meu grande auxiliar, que é o Valdir Tetenucci,
que é o patrocinador, que aliás é o coordenador desse movimento. Falo com satisfação que duplamente estamos colaborando para esse grande evento. Isso é motivo de bastante orgulho para o senhor. É lógico, tudo que diz respeito à nossa cidade, a Votuporanga, a comunidade do Votuporanga, pode estar certo que estaremos na primeira fila, colaborando em todo sentido, com todo esforço e com todo o poderio possamos jogar nesse negócio. Há exatamente um ano, o Lions Clube de Votuporanga comemorou o seu jubileu de prata. Para marcar a data, o clube arborizou a Praça Adolfo Bezerra de Menezes, plantando 25 árvores em homenagem póstuma a 25 cidadãos da comunidade. Entre os presentes, na arborização da praça, lá encontrava-se Nasser Marão, agradecendo as homenagens que eram tributadas ao seu saudoso sobrinho José Marão Filho. Sempre que convidado estava presente, mas pelo menos uma vez por ano, Nasser Marão adentrava a sede do Lions Clube de Votuporanga. Ele nunca perdeu o Festival do Frango. E neste ano, no dia 16 de abril, ao lado dos seus familiares, mandou um recado para a diretoria do Lions. Um recado que serviu como injeção de ânimo a todos os membros daquele clube de serviço. Esta promoção, disse Nasser, precisa ser realizada mais vezes durante o ano. O Lions reconheceu o seu trabalho e a sua participação. No ponto alto das comemorações do Jubileu de Prata do ano passado, Nasser Marão foi distinguido com a mais alta honraria do clube. Ele recebeu solenemente, durante um jantar do Votuporanga Clube, a medalha Honra ao Mérito Comunitário, por indicação do seu amigo Elídio Roda Penha. Na mesma cerimônia foi agraciado também o seu irmão Marão Abdo Alfagali, e Nasser agradeceu comovido, ressaltando o trabalho que o Lions realiza pela comunidade. Consolar, dizer consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, foi dando que se deve. É pelo ano que se é perdoado, e é morrendo que se para a vida eterna. Ativo participante de todos os acontecimentos da comunidade. Nasser Marão notabilizou-se pelo exemplo de vida, pontilhado no amor ao próximo, no servir a sua terra e a sua gente. Amado pioneiro, construtor do futuro. Se a indústria oferece trabalho à nossa gente, a escola aprimora o nível cultural do nosso povo. Nasser Marão defendeu e apostou no ensino superior de Votuporanga. Ele foi um daqueles que participou do movimento para a instalação da FACRE, Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, que tornou-se realidade no dia 12 de junho de 1968. Defendendo como intransigência a consolidação de Votuporanga como um polo regional do ensino superior, batalhou também para a ampliação de novos cursos. A FACICA, Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas, instalada no dia 21 de setembro de 1973, também é fruto de seu trabalho. De Nasser Marão, foi reconhecido pela primeira turma de formandos da FACICA. 29 de julho de 1977, numa linda cerimônia na sede do Votuporanga Clube, Nasser Marão paraninfou a primeira turma de formandos da nova faculdade.
sempre cobrando mais ação dos homens que dirigiram a Fundação Educacional de Votuporanga. Nasser Marão participou de todos os momentos das nossas faculdades. No dia 31 de março de 1989, ele comemorou com a nossa gente um acontecimento não só da Fundação Educacional, mas de toda a comunidade. Com esse ato, Votuporanga ganha uma nova imagem. Uma imagem mais nossa, mais votuporanguense. Para mostrar a arrancada do progresso que Votuporanga vive. Para documentar a história da nossa gente. Para perpetuar uma liderança maior no campo das comunicações. Para somar educação e cultura para o nosso povo. Parabéns, Votuporanga. Bem-vindo, TV Educativa. No ar, o canal 55 é. No ar, a nossa televisão. Oba! Sobre a inauguração da TV Universitária Canal 55, Nasser Marão ressaltou a conquista numa memorável entrevista que foi ao ar num documentário especial sobre a nossa cidade, transmitido via satélite para todo o Brasil pela TVE do Rio de Janeiro. Veja o que ele disse. É com grande orgulho recebemos este grande melhoramento para a nossa cidade. Cada vez mais, Votuporanga e região, Votuporanga se torna inquestionavelmente o centro, a cidade líder de toda a nossa região, de toda a Alta Reparente. É mais um importante marco de liderança da nossa cidade, graças ao esforço, tenacidade e luta dos diretores da Fundação, com o respaldo do comércio, da indústria e de todos os segmentos de Votuporanga. Com essa grande conquista, cada vez mais Votuporanga vai se tornando, inquestionavelmente, o maior centro comercial, industrial e educacional. A última participação pública de Nasser Marão foi em defesa da criação da Universidade de Votuporanga. No dia 17 de maio último, no anfiteatro da Fundação Educacional de Votuporanga, um grupo expressivo da comunidade reuniu-se com o deputado federal Etivaldo Vadão Gomes para o lançamento do projeto Universidade. Nasser Marão foi convidado para a mesa principal, como autoridade máxima, ou seja, como representante da comunidade de Votuporanga. Existem homens capazes, humildemente capazes, que realizam grandes projetos. Nasser Marão foi um deles. A Fundação Educacional de Votuporanga e a Fundação Rádio Educacional reconhecem o seu trabalho perpetuado com as imagens que apresentamos. Difícil, senhores telespectadores da TV Universitária e povo de minha terra, separar o empresário Nasser Marão do rotariano. São manifestações de comportamento que se fundem naturalmente da personalidade do homenageado e dos princípios de Rotary. Se Rotary pretende a integração da comunidade em todos os níveis, através da compreensão, do mútuo entendimento, pela amizade e companheirismo entre as pessoas, valorizando a criatura humana, o Nasser não só interpretou esse propósito, mas viveu com toda a intensidade a figura do rotariano bom e generoso, na condição de amigo e companheiro, de pai, esposo, sobretudo, e cidadão em sociedade. Ele encarnou bem o tema principal do Rotary, deu muito de si sem pensar nele próprio. Serviu com dignidade através da sua ocupação útil e proveitosa. Fiel ao objetivo mais se beneficia quem melhor serve, sem nunca desejar ser servido, o Nasser amou e foi amado. Deu mais do que recebeu,
constituindo-se num exemplo de rotariano, mesmo antes de pertencer ao Rotary. Entretanto, oficialmente, desde 23 de maio de 1952, como um dos fundadores do Rotary Club de Votuporanga, ele vinha caminhando em passos firmes e seguros pelas nossas avenidas de serviços internos, da comunidade, internacionais de serviços profissionais, deixando-nos uma série de exemplos que tanto enobrecem que dignificam a nossa instituição. A Avenida de Serviços Internos dá ao Rotary a condução de empresa em suas comissões de organização e de planejamento. E como empresa, precisando crescer e se expandir, aumentando o número dos seus sócios e o acervo dos seus bens, o Rotary Club de Votuporanga deve ao Nasser Marão, grande parceiro de contribuição na construção da sua sede própria, principalmente com a doação do terreno em bairro nobre da cidade. Nasser Marão pertenceu a vários cargos do conselho diretor e presidiu o clube, quando as reuniões se realizavam no Hotel Amazonas, no período de 1957 e 1958. Em cartório, nós estamos vendo agora o nosso homenageado assinando a escritura de doação do terreno destinado à sede própria do Rotary Club. Comunidade reunida, com a presença do governador Francisco Figueiredo Filho, na oportunidade que se assentaram os primeiros tijolos da sede própria e do Clube de Serviços. É através da Avenida de Serviços Internos que os rotarianos, a exemplo de Nasser Marão, concentram-se no seu objetivo número 1, que reside no desenvolvimento do companheirismo como exemplo capaz de proporcionar oportunidades de serviço. O objetivo da Avenida de Serviços à Comunidade, que consiste na melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada cidadão na sua vida pública e particular, traduz fielmente a razão de ser que marcou o nosso homenageado. Difícil encontrar entre as entidades de Votuporanga, de qualquer setor de atividade, uma que não tenha sido alvo da sua generosidade, merecendo destaque, porém, a comunidade Nova Vida, a Associação Antialcoólica, a Associação Atlética Votuporanguense e a Santa Casa, além das doações de terrenos para a construção do Fórum e da Igreja dos Santos Reis. O Rotary, através da Avenida da Fraternidade e a Comissão de Serviços Internacionais, demonstra o seu interesse pela aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação de boas relações de cooperação e da paz entre as nações. Tornando-se companheiro Poleres, a mais expressiva das láureas rotárias, e adquirindo um título para sua esposa Neide, o Nasser contribuiu para um entendimento maior entre as nações, um dos objetivos fundamentais do Rotary, tornando possível a distribuição pela Fundação Rotária de um número maior de bolsas de estudos de pós-graduação aos profissionais brasileiros. Nasser Marão recebe a expressiva insígnia de companheiro Poleres das mãos do governador João Batista Queiroz, responsável na época pela execução desse programa no Distrito Rotário 4.480, prestigiado pela sua família de ter o então presidente do clube, senhor Milton Minhoz. Foi no âmbito da Avenida de Serviços Profissionais, entretanto,
também denominada de Serviço de Avenida da Sinceridade, que o objetivo do Rotary estabelece o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas da ética profissional, que o Nasser Marão apresentou a sua mais expressiva folha de serviços prestados à comunidade. Além de empresário bem-sucedido, o Nasser sempre promoveu o movimento de confraternização entre patrões e empregados, prestigiou as homenagens do clube aos profissionais que mais se destacaram em suas áreas de atividade e não poupou esforços para dotar a cidade de novas fontes de riqueza, criando maior possibilidades de emprego. Desenvolvendo sua liderança lúcida, teve participação ativa na defesa e na representação das classes empresariais e respondeu, inclusive, pela presidência da Associação Comercial. Foi defensor e ele próprio praticava, com ressalvas das naturais imposições da falibilidade humana, da prova quádrupla, uma espécie de código de ética em Rotary que deve existir nas mais diversas relações entre empresários, empregados, fregueses, clientes, usuários de toda a espécie, representada por 4 curtas interrogações. É a verdade? É justa para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? No cumprimento de um dos principais itens do programa de serviços profissionais, o senhor Nasser Marão, durante uma reunião de confraternização entre empregador e empregados e suas empresas, cumprimenta o senhor Valdir Pequerite. Numa das reuniões do Rotary Clube de Votuporanga de reconhecimento ao mérito profissional, o Nasser Marão cumprimenta o empresário Euclides Facchini, em nome dos seus companheiros rotarianos. Foi das mais expressivas a sua contribuição ao desenvolvimento da cidade, com a implantação de novos polos de progresso e de desenvolvimento, gerando riquezas e ampliando o mercado de emprego, possibilitando a conquista de melhores condições de bem-estar à população. Foi sobremodo produtiva, sob todos os aspectos, a atuação rotária do nosso homenageado. Presença sempre solicitada em todas as reuniões, pela contribuição lúcida e serena que dava sempre aos debates de qualquer assunto. Embora fosse dispensado de frequência pelos estatutos da instituição, sempre se fez presente nas reuniões do clube, desde as mais simples às mais solenes, a exemplo da Conferência Distrital, em que o seu sobrinho, o festejado artista João Carlos Martins, inaugurou o piano de cauda, doado a Votuporanga por força de solicitação à Secretaria da Cultura, pelo nosso querido companheiro desaparecido. Por meu intermédio, estou certo que o Rotary Clube de Votuporanga se congratula com a diretoria da TV Universitária, através de seus diretores, produtores e participantes, por esta homenagem de saudade, sobretudo de gratidão e reconhecimento ao mérito de um dos mais estimados filhos desta terra, e concluindo a participação do Rotary, em que procuramos significar um pouco os diversos exemplos desse dedicado rotariano que foi Nasser Marão, destaco trecho da mensagem que os seus companheiros Gilberto Scandioso e Manuel Gomes produziram na homenagem prestada ao Nasser no Rotary Clube de São José do Rio Preto. Dias atrás, uma cidade parou.
silenciaram as fábricas, as portas do comércio não se abriram, os escritórios fecharam. Desaparecia um ilustre cidadão de família tradicional, nome ligado à formação da cidade, respeitado. Vivera intensamente a vida, sempre olhando mais além de si mesmo, com firme e obstinada disposição para trabalhar em prol da comunidade, em qualquer setor, em qualquer atividade, em todo e qualquer momento, sem descanso. Tinha um profundo amor à sua terra e à sua gente. E essa era uma das marcantes características da personalidade de Nasser Naram, por quem a cidade parou, em sinal de respeito, reconhecimento e gratidão. Ele era a presença obrigatória nas conquistas da cidade. Em 1979, o líder surgia discursando na inauguração do União de Bancos Brasileiros. Após muito empenho e grande luta, Votuporanga recebe as novas instalações do INPS em 1970. Novamente, ele se fez presente. No mesmo ano, ele organiza uma caravana de votuporangueses para a visita ao Palácio dos Bandeirantes, em audiência concedida pelo então governador Abreu Sodré, reivindicando benefícios à sua cidade. O ano de 1971 traz a nova tecnologia aos nossos telefones, agora com sistema automático, e o nosso batalhador está novamente presente. O mês de maio de 1971 registrou mais duas conquistas, quando ele discursou na entrega de viaturas para a Rádio Patrulha e na inauguração das novas e modernas instalações do Banco do Brasil. O homem cristão de fé inabalável surge em 8 de agosto de 1971, ao lado do bispo Dom José de Aquino, no lançamento da pedra fundamental do Instituto Municipal de Sementagem. A dificuldade na organização das exposições agropecuárias não é problema recente. Nasser sempre ocupou posição de liderança, mobilizando grupos representativos da sociedade e políticos de expressão para que os eventos acontecessem. Teve presença importante em reuniões e atividades do Sindicato Rural. Mesmo não ocupando cargo público em nossa cidade, era notória a sua habilidade em aglutinar ideias em torno dos ideais da sua terra. Incentivou novos políticos e buscou a formação de correntes políticas que lutassem em favor de Votuporanga. Em agosto de 1975, a Câmara Municipal reconhece a importância do seu trabalho, concedendo-lhe a maior harmonia daquela Casa de Leis, que é a Medalha de Honra ao Mérito. Nasser Marão sentiu de perto o problema angustiante do Fórum da cidade, que apresentava urgente necessidade de expansão, porém, seu prédio não comportava modificações. Em mais um gesto de amor à sua terra, ele faz a doação do terreno, onde está sendo construído um novo fórum, com instalações amplas e modernas e projetado de forma a solucionar de vez este problema. Votuporanga entra então na era dos arranha-céus. Um grande movimento toma conta da cidade em busca da construção de novos edifícios. O pioneiro se faz novamente presente, inaugurando o edifício que leva seu nome. Nova homenagem da Câmara Municipal, desta feita por ocasião da outorgação da Lei Orgânica Municipal. Um escrito em prata com os seguintes dizeres: esta data, 5 de abril de 1990, em que esse legislativo promulga sua lei orgânica. Nessa homenagem a um dos baluartes do nosso vertiginoso progresso, empresário Nasser Marão. Homenagem da Câmara Municipal de Votuporanga. A saúde mereceu uma atenção toda especial do nosso patriota. Muitas vezes, o homem dessa história deixou de cuidar da própria saúde, trabalhando fora de suas melhores condições,
mas nunca deixou de zelar pela saúde dos mais necessitados. Em 1947, 48, 49, Votuporanga assistia a célebres quermesses para a construção da Santa Casa local. E nessas quermesses haviam as colônias, a italiana, a espanhola, a portuguesa, a japonesa e a sírio-libanesa, em que essas colônias, geralmente constituídas pelas pessoas desses países, arrumavam a série de boneca, que era uma fantasia de uma boneca peculiar da sua cidade, do seu país, e fazia-se um leilão, em que era gasto verdadeira, cifra astronômica no leiloar uma boneca. 10, 12 contos de réis na época, que era dinheiro. Desde essa época, nasce em Marão, já com seu entusiasmo de moço, sua vida trepidante, era um dos baluartes junto à colônia sírio-libanesa para que as quermesses dessem um resultado financeiro bem satisfatório. Nasce em Marão, contribuía desde aquela época para que a saúde em Votuporanga de fato existisse, podia-se se perceber. Posteriormente, nasce em Marão, volta à tona não, porque ele sempre esteve à tona. Posteriormente, nasce em Marão, enfrenta a campanha para a aquisição de um aparelho de raio-x, que na época custou a astronômica cifra de 300 contos de réis. Nasce em Marão, junto à colônia sírio-libanesa, contribuiu de uma maneira bastante eficaz. Em 1954, novamente, nós vemos Nasce em Marão entregando uma ambulância para a Santa Casa de Misericórdia. Fez-se a campanha na cidade e ele, Nasce em Marão, naquela época representavam, ele e seus irmãos, na época representavam a Studebaker, foi a São Paulo e trouxe essa ambulância e fez a doação no dia 16 de abril de 1954, justamente 4 anos depois que a Santa Casa foi inaugurada. Desnecessário se torna dizer a grande valia que esse veículo trouxe aos necessitados e que nós íamos buscar ou íamos levar. Nasce em Marão sempre atesta no que concerne a saúde. Posteriormente, Nasce em Marão continua a sua luta, continua o seu dinamismo, continua a sua solidariedade humana, continua o seu amor ao próximo, procurando sempre, toda vez que fosse solicitado, e muitas das vezes se oferecendo, para resolver problemas de equipamentos neste hospital. Se tudo isso não bastasse, nós inauguramos há pouco tempo o serviço de hemodiálise nesta cidade. Perdoem pela emoção que não sou tomado, não desejaria me parar, mas chego a dizer algumas palavras e dizer assim. Amigos, eu tenho muito espaço. Santa Casa, da cidade,
convidados nesse órgão de hoje. Com humildade, percebemos os elogios proferidos pelos oradores, certo, porém, que nada fizemos do que destinar à comunidade um pouco do resultado da nossa luta, nosso trabalho, ao longo de 60 anos, desde o chamado Sertão Canadense. Fomos levados a fazer essa doação ao tomar conhecimento do sofrimento das pessoas que necessitam desse tratamento. Em nossa cidade e região, a se locomover 2 a 3 vezes por semana até Rio Preto, enfrentando filas para serem atendidos. Ao visitar na manhã de segunda-feira as instalações que horas se inauguram, me enchi de orgulho, ao saber que elas são uma das poucas mais modernas e funcionais de todo o estado de São Paulo. Parabéns à diretoria da Santa Casa, pelo alto nível aqui empregado. Parabéns à administração pelo zelo e capricho e na execução de tanta sucessão que hoje se inaugura. É mistério que se ressalta nessa oportunidade da responsabilidade da comunidade portuguesa e da região, dos poderes municipais, do governo do Estado e Federal, na sustentação e modernização desse exemplar protocolo, que atende 24 horas por dia, todos os dias, perto de 300 mil habitantes da cidade e região, sem perguntar se é rico ou pobre, não distinguir um do outro, na santa missão de mitigar sofrimentos e salvar vidas, principalmente dos mais pobres e dos mais necessitados. Que Deus ilumine e guarde sua diretoria, o corpo médico, o corpo de auxiliar, nessa sua profissão missão. Colocando no pelo ao empresário. De pessoas físicas e dos colegas de região, se destine uma pequena parcela do seu patrimônio material à nossa Santa Casa, para que ela possa continuar na sua missão de atender com amor e carinho a todos que batem as suas portas, independente da condição, da raça e cor de cada um. Esse serviço de hemodiálise hoje, precisamente neste dia, está salvando a vida de 28 pessoas. Imaginem os senhores a necessidade dessa aparelhagem. Pois bem, Nasser Marão foi quem doou toda a aparelhagem para que se pudesse enriquecer a Santa Casa com esse grande melhoramento. A placa ali está para perpetuar a doação e a imagem desse grande cidadão votuporanguense que foi Nasser Marão. Não parou aí. A Santa Casa está caminhando a passos largos para a aquisição de um tomógrafo. Mas caminhava sempre a passos largos porque tinha certeza que na hora precisa Nasser Marão estaria aí contribuindo também para esse grande melhoramento. Infelizmente, Deus o chamou ao seu lado. E nós vamos tropeçar, mas vamos ver se conseguimos, embora um pouquinho tardiamente, sem a ajuda desse prestigioso cidadão, concluir esse grande efeito para que a Santa Casa possa ter. Senhores Nasser Marão, na saúde, foi um dos grandes baluartes que Votuporanga teve. A industrialização de Votuporanga teve início adaptado às circunstâncias da época. Máquinas de benefício de arroz, usinas algodoeiras, IRF Matarazzo, Sambra, Anderson Clayton. Indústrias de produtos alimentícios, doces e bebidas. No final da década de 60,
iniciava o período de industrialização do mobiliário com entusiasmo do pioneiro Antônio Batista Pereira. Todavia, no início da década de 70, se expandia de forma desordenada a Pepereira na Rua Amazonas, Faquini e Jovanel na Rua Pernambuco, Mimoflex na Rua Lagoas, criando problemas de ordem ambiental. Uma comissão, liderada por A.B. Pereira, Sr. Nácer Marão, Dr. Joaquim Figueira da Costa e outros, foi a Jundiaí para trazer subsídios do chamado Planidil Jundiaí e adaptadas às nossas condições. Foi elaborado pelo vereador Dr. Joaquim Figueira da Costa um anteprojeto do Plano de Amparo e Incentivo à Indústria de Votuporanga, que foi sancionado como lei pelo prefeito Nabuco, permitindo que se criassem os distritos industriais, com incentivos. Era o grande passo para a arrancada da industrialização de Votuporanga. É com bastante satisfação que a gente hoje se apresenta na TV Universitária a fim de dar algum depoimento a respeito da ilustre cidadão que há pouco tempo nos deixou, o Sr. Nácer Marão. No que se refere à figura do Sr. Nácer Marão na implantação de indústria de Votuporanga, o seu nome está, sim, intimamente ligado a várias dessas indústrias aqui implantadas. Por exemplo, nós temos aqui, citando a Sonata, que ele foi um elemento preponderante, foi um elemento assim, incentivador da edificação e da implantação dessa indústria. E é de se destacar que o senhor Nácer Marão, a principal preocupação dele era alicerçar a economia de uma cidade no seu parque industrial. Então, com a sua larga visão empresarial, com seus grandes conhecimentos, aliados aí ao grande poder de aglutinação que ele tinha, que ele possuía, o instinto de liderança de que ele era peculiar, ele conseguiu levar à frente o seu intento e dotou a cidade de várias empresas, de várias indústrias, que ele, como um cidadão votuporanguense, lutava mais que ninguém. Nós que tivemos a felicidade e a oportunidade de com ele trabalhar na implantação da Sonata desde o seu início, 1970 e 71 no caso, vimos nele uma figura assim, uma liderança impressionante, uma liderança incrível, sempre voltado para o bem-estar de uma cidade. E ele, partindo para a implantação da Sonata, conseguiu aglutinar vários cidadãos, vários empresários de Votuporanga, graças ao seu poder de persuasão, graças ao seu poder de argumentação e a larga vivência, a larga experiência comercial que ele tinha. Aliado a isso tudo, o senhor Nácer Marão, ele tinha outros predicados, outras virtudes que a gente o louvava e o admirava e aprendemos a respeitar e admirar. Era, sem preencher a sua necessidade patrimonial, que ele já tinha bastante, ele jamais quis nada para si. Ele queria dotar a cidade, queria dotar a região, de Votuporanga principalmente, desses marcos de lideranças industriais. E sempre o fez com muita responsabilidade, com muita hombridade e com muita dignidade. Votuporanga deve muito ao senhor Nácer Marão, tanto diretamente nessas empresas que ele teve a iniciativa, o poder de liderança, como a Sonata, o frigorífico 4 Rios de Votuporanga, e ultimamente Frango Rico, como outras que ainda indiretamente ele teve muita participação na sua implantação, na sua consolidação dentro de Votuporanga. Nosso parque industrial tem muita coisa aí, muita indústria indiretamente, com o pensamento, com a cabeça, com a ideologia do senhor Nácer Marão. A Sonata, que nós tivemos ainda, assim, a felicidade de trabalhar com ele, foi a pioneira, talvez, na boa vontade do senhor Nácer Marão. Futuramente, ele se voltou para outras empresas de Votuporanga, inclusive o frigorífico 4 Rios, onde ele conseguiu aglutinar não somente a população de Votuporanga, como a população com vários empresários regionais. E hoje é outro marco de liderança para Votuporanga, o frigorífico 4 Rios de Votuporanga. Nós devemos reverenciar a memória do Nácer Marão em todos os sentidos. E nós acreditamos, inclusive, que há um conceito, uma tese de que ninguém é insubstituível.
Essa tese, ou esse conceito, no caso específico do senhor Inácio Marão, ele vai por terra. Porque o senhor Inácio Marão, ele representa a força ainda viva, a força que a gente ainda encontra em Votuporanga para incentivar qualquer coisa. Então, essa presença do senhor Inácio, ela é insubstituível em Votuporanga. Nós acreditamos que ninguém mais em Votuporanga, sem desmerecer ninguém, sem tirar mérito de nenhum cidadão votuporanguense, vai conseguir atingir o clímax, o apogeu, a perseverança, a visão empresarial que teve o senhor Inácio Marão em toda a sua história, está intimamente ligada a ele de Votuporanga. Tive a felicidade de conhecer e trabalhar com o companheiro Inácio Marão, que para mim é um dos maiores homens, honesto e trabalhador, que conheci na minha vida. Desde que o conheci, sempre lutou por tudo que a nossa querida Votuporanga precisou. Aqui começou, aqui cresceu e aqui deixou muita saudade. Salvador das Triquinas. Mais uma simples palavra minha, com todo carinho e amor. Eu, 20 anos de presidente da Feira da Providência de Nossa Senhora Aparecida, todos os 20 anos que eu fui na casa dele procurar ajuda, me recolheu com todo carinho e amor. E lutou muito para nos ajudar, para nos vencer com todo carinho em toda a nossa Feira da Providência. E por isso que eu agradeço e peço a Nossa Senhora da Aparecida que o abençoe com todo carinho aonde ele estiver na sua santa companhia. Tio Inácio, como era carinhosamente chamado por todos, foi um empresário que valorizava os seus funcionários. Promovia reuniões festivas, mantinha diálogos constantes com a equipe e lutava para formar novos empresários. Não criava obstáculos à perspectiva de independência de um antigo funcionário. Ao contrário, ele participava desde o início deste novo desafio, incentivando e colaborando no que fosse preciso. Eu estou há 31 anos nas empresas do Grupo Marão. Entrei em 1960, trabalhei com o senhor Inácio todo esse tempo. Falar com o senhor Inácio é muito difícil sem a gente não ficar com a voz assim embargada. E essa transição que ele deixou ainda está muito forte, muito viva dentro da gente. O senhor Inácio é uma pessoa incrível. As empresas dele, o nosso grupo, era a grande família. Ele sempre costumava dizer que aqui era a grande família. E que passava para nós uma segurança, trabalho nosso, dava um suporte enorme. Sempre tinha alguma coisa para colocar passagens da vida dele. Em cada momento, em cada situação difícil criada na empresa, ele procurava citar coisas, experiências que ele tinha. O senhor Inácio, ele sempre procurou fazer da grande família dele, que eram os funcionários, uma equipe coesa, irmã. Até por isso, eu acredito muito que essa empresa vai sofrer, sim, com a ausência dele e vai nos criar alguns obstáculos, mas deverá caminhar, deverá não sofrer continuidade. Ela vai continuar forte como ele queria, como ele preparou. O senhor Inácio é dessas pessoas que devia nascer e não morrer. Mas, infelizmente, chegou o dia de todos, chegou a vez dele. Nós ficamos. O exemplo dele ficou muito forte, muito vivo, muito marcante. A honestidade, o propósito, o caráter dele, tudo isso que ele nos passou vai servir de base que a gente continue o trabalho que ele iniciou com tanto carinho. Ele gostava muito dessas empresas, né?
da vida dele. Chegava antes dos funcionários chegarem e sempre era o último a sair. Fazer questão do bem-estar dos funcionários, você, para ter conhecimento, eu sei que ele preocupava com cada detalhe da família. Um funcionário que porventura tivesse alguém na família com problema de saúde, ele procurava se interessar, procurava ir ver o que tinha necessidade. Quer dizer, ele nunca foi patrão, sempre foi o pai, sempre foi irmão dos mais velhos, pai dos mais novos. Fazia questão que cada um tivesse a sua casinha. Ele achava que o funcionário dele tinha que ter pelo menos um teto. E não media esforço, e fazia empréstimos, e incentivava. O que eu tiro de proveito da passagem minha com o Sonassi foi como ele ensinava a administrar os meios da gente. Porque ganhar dinheiro não é difícil. O difícil é você saber como aplicar, como conduzir. E ele pagava o salário, mas exigia que cada funcionário fizesse uma aplicação perfeita daquele dinheiro. Ele acompanhava e fazia tudo para que o funcionário evoluísse, tivesse bem-estar, com um desempenho melhor na empresa. Eu vejo, assim, uma situação uma perda bastante grande pela ausência dele. Mas ele deixou uma lição de vida muito grande. O Sonassi, para mim, ele foi o meu pai árabe, que eu tenho um pai italiano, o Sonassi era meu pai árabe. Ele me deixou um vazio enorme, só que me deixou muita lição de vida, me deixou muita experiência, e que eu pretendo usar em favor dessa empresa, que estou aqui há 31 anos, e passar para os nossos funcionários mais novos toda a experiência que ele nos passou. Durante 17 anos, eu tive o prazer de trabalhar ao lado do empresário Nácer Marão, tempo em que aprendi a conhecer um grande amigo que teve assim uma fundamental importância na minha vida, na minha formação profissional e até na minha vida moral. Foi ele, numa época em que eu ainda muito jovem, me ensinou a trilhar o caminho da honestidade, de como vencer na vida. Tínhamos no Nácer o amigo do socorro na hora, fosse ele financeiro ou qualquer outro tipo de problema. Sempre tínhamos nele um amigo para nos socorrer. Lembro-me ainda da minha primeira casa, meu primeiro carro, primeira casa que teve minha família. Lá estava a contribuição decisiva, imediata do amigo Nácer. Lembro-me também, muita saudade, em 1982, quando convidei, com muita honra, compareceu o senhor Nácer e a esposa. 7 anos depois de eu ter deixado as suas empresas, eu tive o prazer de tê-lo inaugurando minha loja, onde estamos estabelecidos até hoje. Foi um momento emocionante em que eu tive o prazer de viver ao lado desse grande amigo. Eu desejo, neste instante, em meu nome, em nome de tantos outros que puderam ter também essa honra, de trabalhar ao lado desse cidadão, da mais alta respeitabilidade, desejo, em meu nome, em nome desses empresários que estão hoje em Votuporanga, manifestar aos seus familiares que ficamos sem o Nácer, mas jamais poderemos ficar sem aquela lembrança gostosa do seu espírito, amigo empreendedor. Hoje Votuporanga conta com empresários que passaram pela mão, pelo ensinamento, pelo carinho do Nácer, pessoas que iniciaram muito cedo e que hoje são pessoas que são empresários do Votuporanga. Eu citaria Orlando Garcia, Autopeças Brasil, o Donaldo Braga, o Álvaro Mainardi, o seu mano Geraldo Mainardi, o Aderson Gava, o Walter Sanches Malerba, me lembro do finado Otávio Adame, o Valdeci Petenucci, o Luiz Aracate, um grande empresário hoje em Fernandópolis, Luiz Omar Sanches, o Dr. Bill Terreira, hoje funcionário do frigorífico 4 Rios. Eu desejaria finalizar pedindo a Deus que
que ajude a todos nós para que possamos continuar o grande projeto do Nasser, que era tornar nossa cidade uma grande metrópole para o futuro dos nossos filhos, como ele sempre desejou. Que Deus nos ajude a realizar isso. Obrigado. Com sua ação decisiva, Nasser Marão sempre se fez presente em todos os setores da nossa vida social, benemerente, religiosa e esportiva. Mas e a sua vida familiar? Neste bloco, enfocamos o pai de família, o esposo dedicado, o tio, o conselheiro, o patriarca da família Marão. O depoimento que colhemos hoje é de um dos sobrinhos, o atual presidente do Votuporanga Clube, Egmar Marão. Falar do meu tio Nasser, para mim, eu fico muito à vontade, principalmente como sobrinho e, neste momento, falando em nome dos sobrinhos do meu querido tio. Para nós, realmente foi uma perda irreparável, porque era uma pessoa chamada família, honestidade, trabalho e Votuporanga, acima de tudo. Então, a perda do nosso querido tio, para nós da família, foi uma perda irreparável. Por tudo aquilo que ele representou, não só para nós, mas para toda a família Marão e Toloni. E neste documentário, através da TV Universitária, eu queria pedir para que o exemplo do nosso tio seja seguido por todos os setores da comunidade votuporanguense, porque ele, em todos os momentos da sua vida, participou ativamente. E Votuporanga, como a nossa família, perde o seu patrono, perde o seu patriarca. Mas eu acredito que para a família, realmente, como faz parte do contexto, o mito, ele não morre, ele permanece. Nasser Marão soube como conservar a amizade. As grandes comemorações da sua vida sempre foram marcadas com a presença de muitos amigos. Foi assim na cerimônia do seu casamento. Em 27 de junho de 1984, o casal Nasser e Neide recebeu os amigos para comemorar bodas de cristal. Entre parentes, o sobrinho e companheiro de trabalho, José Marão Filho. Este foi um dia muito especial para a família Marão. Percorrendo o salão, ele e Dona Neide, emocionados, agradeciam a presença dos amigos.
O encontro em família. A missão cumprida em mais um ano de trabalho. Veja esta entrevista, gravada para a família. Nasser fala sobre o Natal. Que estamos celebrando realmente o Natal, essa data tão importante para toda a população cristã do mundo. Nós aqui em Votuporanga, nós aqui na chácara, estamos comemorando. Estamos, é lógico, naturalmente, sentindo a falta dos entes queridos que nos deixaram no passado, mais remoto, mais a médio e curto prazo. E mais recentemente, da minha querida e inesquecível como ia dizendo, caro repórter Sigmar, cinegrafista Juninho, a nossa irmã Chapia, nossa saudosa irmã Chapia, foi realmente a chefa, a líder da nossa grande família. Ela que aconselhava, ela que orientava, ela que chorava, que ria e chorava com toda a família, com todos os problemas, com todas as alegrias da família. Ela que foi, para mim, considero a minha irmã Chapia uma verdadeira santa. Né? Que Deus a tenha num bom lugar, porque ela me merece. E de lá, tenho certeza, ela olhará por nós, olhará por toda a família, toda a grande família Marão, todos aqueles que a nós se juntaram. Vivendo a vida, valorizando cada momento. Um dos pontos altos de sua Odas de Porcelana. E no teu olhar, todo dia, com sofreguidão e meu bem teu corpo é luz. Estas imagens fazem parte do álbum de família. Reportamos alguns tópicos, procurando focalizar os momentos sublimes do empresário Nasser Marão, junto daqueles que tiveram uma convivência próxima e íntima com o saudoso extinto. De maio último, Nasser Marão foi vítima de um lamentável acidente de trânsito. Após ser atendido na Santa Casa local, foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto, onde submeteu-se a uma cirurgia. Vencida a parte mais crítica de seu estado clínico, com um processo razoável de restabelecimento, tinha a esperança de obter alta hospitalar, quando foi acometido por um infarte, passando a inspirar sérios cuidados médicos, travando uma luta entre a vida e a morte. Foram momentos dramáticos, onde toda a cidade tentava informações junto à família, formando uma autêntica corrente de fé e oração. Quinta-feira, 6 de junho de 1991,
9 horas da manhã. A infausta notícia toma conta de toda a cidade. Morreu o Sr. Nasser Marão. A população está consternada. De frente à residência da família, na Praça São Bento, grupos de amigos se reúnem em completo silêncio. O corpo, transladado de Rio Preto, chega às 16 horas para o velório na residência da família. As derradeiras homenagens, simbolizadas em coroas e flores, surpreendem. Nunca houve tão expressivo número de coroas que não paravam de chegar a todo instante. No dia seguinte, o luto invade todas as camadas da população. Os jornais estampam o sentimento do povo. As emissoras de rádio mudam suas programações e transmitem informações a todo instante sobre a vida de Nasser Marão e o seu momento, a sua morte. O Poder Executivo decreta luto oficial no município. O Legislativo comparece ao velório e presta uma homenagem póstuma. Figuras representativas de todos os segmentos da sociedade estão representadas no velório. Chegam para o enterro parlamentares amigos do extinto, como Vadielu e Vadão Gomes. Às 9 horas da manhã, a urna mortária deixa a residência da família. O cortejo fúnebre desce a Rua Amazonas, como se fosse a despedida de Nasser Marão pela cidade que ele tanto amou e ajudou como ninguém a construir. Quando o cortejo fúnebre chega ao cemitério, uma multidão espera e adentra também ao Campo Santo. O silêncio toma conta do momento. Votuporanga chora. Revendo os seus guardados numa das gavetas de uma escrivaninha de Nasser Marão, a família encontrou nesses dias um relato de autoria do extinto que diz o seguinte: o crescimento vertiginoso de Votuporanga deve-se muito ao dinamismo, trabalho e ampla visão dos seus habitantes, os homens que dirigem o seu comércio, a sua indústria e os demais setores. Votuporanga está fadada desde os seus primórdios a ser uma grande cidade, um grande centro regional, devendo virar o século com mais de 200 mil habitantes. Para isso, tem que contar com uma administração municipal arrojada, ousada e dinâmica. Votuporanga tem características diferentes dos demais municípios da região. Há uma verdadeira explosão de crescimento, de expansão comercial, industrial e demais setores. Há grande interesse de firmas e indústrias que querem se transferir ou se implantar em nossa cidade. É importante, tal, que a administração municipal seja ousada e dinâmica. É urgente a necessidade da aquisição de grandes áreas e o aproveitamento das áreas que pertencem ao município, dentro do perímetro urbano ou suburbano, sejam aproveitados para instalações de novas indústrias. O município precisa de ter estoques de áreas para oferecer aos que pretendem se instalar aqui. Não pode esperar o interessado fazer o pedido para ir atrás da área para doar. A administração municipal deve compreender que o custo da área, urbanização e isenção de impostos com prazo limitado é só o inicial. Daí para frente, essa indústria irá gerar empregos e CMS por toda a existência. Volto a chamar a atenção da administração municipal, executiva e legislativa. A competição com as cidades da região é muito grande. É uma corrida que não podemos perder de forma alguma. Ou nós corremos e dinamizamos para tornar Votuporanga um grande centro político, comercial e industrial da Alta Araraquarense, ou seremos acusados pelas gerações futuras pela nossa negligência, comodismo e falta de ousadia e coragem. Em especial para esta edição, a TV Universitária recebeu da senhora Neide Tonani Marão a seguinte mensagem. A minha mensagem será toda de agradecimento a Deus por ter me concedido a felicidade de ter tido um marido como você. Como homem, você era bom, justo, honesto, honrado, íntegro, trabalhador ao extremo, dinâmico, inteligente, digno, com uma mente aberta, personalidade forte,
sabia traçar metas e lutava com garra e honestidade para atingir. E, sobretudo, era muito, muito simples e humilde. Era cristão em todas as suas atitudes. Tinha um incomensurável amor por Votuporanga. Esse tão decantado amor era maior ainda do que qualquer um possa pensar. Eu, brincando, dizia-lhe que em primeiro lugar estava Votuporanga, e depois Votuporanga, e depois Votuporanga, e só então vinha a família. Você realmente priorizava a cidade. Só que, com sua energia, você era também um maravilhoso chefe de família. Como marido, você era amoroso, dedicado, fiel, atencioso. Nunca passou uma data importante para nós sem que eu recebesse um ramalhete de flores com um lindo castanho. Você era alegre, protetor, enfim, tudo que uma mulher pode desejar. O nosso amor, que já existia desde o início, desde o tempo em que ainda não namorávamos, foi crescendo com o namoro, o noivado, o casamento, crescendo sempre, porque era cultivado com muito carinho, compreensão, admiração e respeito mútuo. Como pai, você foi exemplar. Quanto nós ansiamos por estes filhos. A expectativa de tê-los foi tão grande. Mas Deus foi muito bom conosco e nos presenteou com um Juninho e Carlinhos. E você teve tempo de passar para eles todas as coisas boas que você sempre possuiu e que formavam seu caráter. De tudo que eu admirava em você, se destacava o seu relacionamento com os nossos filhos. A amizade de você, a confiança, o carinho, a manifestação de amor era uma constante entre você. Graças a Deus, você pôde passar para eles muitos exemplos bons. Aliás, toda a sua vida serve de exemplo para qualquer pessoa, principalmente, espero, para nossos filhos. No último dia que tivemos de convívio familiar, eu, você, os meninos e sua irmã Josefina no hospital, você teve com eles uma longa conversa. Nós duas testemunhamos, preocupadas com sua emoção, uma conversa que no momento não sabíamos era sua despedida. Foi muito triste, mas linda. E você disse a ele, entre muitas coisas: meus filhos, um homem para o homem é muito importante, e cada um constrói o seu com os atos de uma vida inteira. E você, Nath, soube construir o seu. Obrigada pelo orgulho que você nos deixou de ter sido sua esposa e falo também pelos nossos filhos. Obrigada, Senhor, por tudo que nos concedeu. Agradeço, Senhor, o perfume das tuas flores, a pureza das tuas pétalas, a luz quente do teu sol, a claridade das tuas estrelas, a coragem de estar sempre pronto a servir os que me cercam, a disposição imprescindível para o trabalho, a bondade dos amigos, o amor da família e a certeza do dever cumprido. A vida tem uma dimensão de imensidão e eternidade. Boa noite.